Abra sua Bíblia, Isaías 45, versículo 22. Quero trazer um recado direto para a moçada nessa noite, sobre salvação. Eu me lembro uma vez que, numa reunião de conselho, um presbítero disse para mim que eu não sabia falar nem para jovem, nem para adolescente. Sabia disso? Eu fiquei arrasado. E de fato, tem muita gente que vai pregar para jovem, para adolescente, que começa a mudar a linguagem, como se os adolescentes fossem retardados. Sabia disso? E a coisa que adolescente mais gosta é de transparência, não é isso? Então eu não presto, mas eu amo vocês. Eu vou falar com transparência para vocês aqui. Nós vamos meditar nesse versículo da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que estatísticas têm mostrado que conversões que acontecem no final da infância e na adolescência, essas conversões, elas são definitivas. Definitivas. Quem se converte na adolescência não se afasta dos caminhos de Deus. Eu espero ver vocês aqui. Espero casar vocês, batizar os filhos de vocês. Eu vou estar meio esclerosado, mas tudo bem. Tá certo? Isaías 45, versículo 22. Vamos ler juntos? O que diz a palavra de Deus? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos repetir? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Essa palavra que é poderosa, que é eficaz para produzir vida, fé, libertação nos corações. E agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco. Que o Senhor nos ajude a pregar com fidelidade, a interpretar com fidelidade. E que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra aos corações aqui nesta noite. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse versículo fala sobre salvação. E ele traz aqui 3 divisões bem simples e bem claras, que eu quero deixar com vocês. Esse versículo tem uma ordem. Esse versículo tem uma promessa. Esse versículo tem uma garantia. Vamos repetir? Uma ordem, uma promessa e uma garantia. Qual é a ordem que está aí? Primeiro, quem é que está dando a ordem? Deus. E a ordem que Ele dá é assim: olhai para mim. Olhai para mim. E Ele dirige essa ordem para quem? Para todas as pessoas, para todos os limites, o quê? Da terra. Ele está convidando todas as pessoas a olharem para Ele, a tirarem o seu olhar de si mesmo, tirarem o olhar das coisas e colocar o olhar em Deus. E por que Ele pede isso? Primeiro, porque a Bíblia nos diz que Ele está olhando para nós. Ele está olhando para nós. A Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E Deus, Ele nos vê. Diz a Bíblia que Deus, do alto do seu trono, da sua majestade, Ele vê cada pessoa, cada cidadão. Ele conhece a mim e a você de forma exaustiva. Ele sabe tudo o que se passa na minha vida e na sua vida. Ele conhece você antes de ter formado você. Ele conhece você antes de você ter nascido, antes de você ter sido gerado, concebido. Ele conhece você. Ele está olhando para você. E Ele diz assim: olhai para mim. E o que significa esse negócio de olhar para Deus? Olhai para mim. Porque Deus, Ele é o quê? Invisível. Como é que a gente olha para Deus?
E a linguagem aqui é uma linguagem fenomenológica que tenta passar para nós o conceito de fé. Olhar para Deus é nos dirigir para Ele, não somente com os nossos olhos, mas também com o nosso coração, com nossa esperança, com nossa expectativa. Olhar para Ele aqui, se eu olhar no contexto, é deixar de olhar para os ídolos, é deixar de confiar nos ídolos, é deixar a autoconfiança, é olhar para Deus crendo que Ele é o Deus único que existe. É colocar, é depositar em Deus toda a nossa esperança. Vamos entender isso, vamos usar um exemplo bíblico. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. E eu quero que você entenda o que significa esse olhar. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu queria que você lesse comigo o versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Vamos ler juntos aí? O que é que diz? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá está aqui com todo Israel reunido. Adultos, jovens, crianças. Ele está sendo ameaçado pelos exércitos de Moabe e de Amon. Ele congrega o povo para orar, para buscar a Deus. E ele está dizendo, nós não sabemos o que fazer, e nós não temos o que fazer, não há força em nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos olhando para o Senhor, na expectativa de que o Senhor nos salve, de que o Senhor realize algo extraordinário na nossa vida, algo que eu não sei fazer, algo que eu não posso fazer. Olhar aqui significa depositar em Deus toda a nossa confiança, é voltar-se completamente para Deus, na total dependência dEle. E Deus diz para Israel, Deus diz para mim e para você nessa noite, olhai para mim. É um olhar, meus amados irmãos, de confiança, é um olhar de dependência, é um olhar de expectativa, é um olhar que cria aquela expectativa de que a qualquer momento Deus vai intervir, vai fazer algo na nossa vida de extraordinário. Eu queria que você lesse também o Salmo, e eu queria que você fosse lá para o Salmo 123. E essa ideia do olhar para Deus está bem presente nesse texto. Salmo 123. A ti que habitas nos céus, eleva o quê? Os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no nosso Deus, até que se compadeça de nós. Os servos e as servas, escravos, eles ficavam olhando para o Senhor. Porque um gesto da mão do Senhor, da mão da senhora, determinaria a sua ação. Eles estão aqui, e a ideia aqui é que há uma necessidade muito grande, mas ao mesmo tempo há uma expectativa muito grande, que somente Deus pode resolver. Talvez você esteja aqui nesta noite com seu coração quebrantado, talvez você esteja aqui nesta noite passando por uma situação complicada, difícil, você já tentou de tudo, você já fez de tudo, você está desesperado, não sabe o que fazer, se sente
incompetente diante de uma situação, mas nessa noite Deus está ordenando para mim e para você, é uma ordem que vem do céu, uma ordem pessoal de Deus: olhai para mim, olha para mim, olha para Deus nessa noite. Mas vamos voltar lá para o texto, porque o texto diz: olhai para mim, e aí vem a promessa. Qual é a promessa? E sede salvos, e sede salvos, vós todos os limites, o quê? Da terra. Aqui nós temos uma promessa que vem em forma de ordem, porque o sede salvos aqui é um decreto de Deus. Olha para mim e automaticamente eu ordeno que vocês sejam o quê? Salvos. Mas salvos de quê? E a palavra salvação aqui no hebraico significa não somente salvação do ponto de vista da libertação do pecado. Salvação aqui não é somente libertação da escravidão do pecado, do poder de Satanás. Não é apenas salvação das trevas para a luz. Não é salvação apenas do inferno para o céu, da condenação para o perdão. Salvação aqui envolve tudo. Salvação é um termo abrangente que fala da intervenção de Deus na nossa vida para resolver tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que faz com que a nossa vida esteja numa situação desagradável, de tristeza. É uma salvação completa. O sede aqui, sede salvos. É como se Deus estivesse, no mesmo momento que nós olhamos para Ele, Ele decreta, Ele ordena. É uma promessa em forma de ordem, de mandamento. Não é uma mera possibilidade, não é, olha para Deus nessa noite, que Ele poderá resolver, que Ele poderá salvar você. Pelo contrário, olha, porque você vai ser salvo. Quando você olhar, automaticamente, você vai receber uma ordem de Deus na sua vida. Você está salvo. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes o quê? Purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, imediatamente, lhe desapareceu a lepra e ficou o quê? Limpo. Nessa promessa de Isaías, capítulo 45, versículo 22, Deus já está nos ordenando, e essa ordem dele já acompanha uma promessa que nos assegura que Ele quer que nós sejamos o quê? Limpos. Que nós sejamos purificados, que nós sejamos salvos. Está implícito nesse versículo que a partir do momento que eu olhar para Ele, Ele vai me salvar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega. E a palavra entregar é uma palavra que aparece no hebraico no sentido de você depositar em confiança. Você dizer: só o Senhor pode fazer, eu não consigo fazer, eu não consigo me salvar, eu não consigo sair dessa situação. Eu quero nessa noite colocar, entregar confiadamente. Você, quando vai ao banco e faz um depósito e recebe lá o comprovante de depósito, você não fica preocupado se o banco vai roubar o seu dinheiro, porque você sabe que na hora que você precisar, você vai lá e saca. A ideia é essa. É depositar na total confiança de que
aquele problema será resolvido, que aquela situação será, de uma certa forma, solucionada por Deus. É entregar em confiança. É crer que Deus pode resolver. Amém? Então, se você está aqui nesta noite, carregando um fardo de preocupação, de ansiedade, de angústia, de tristeza, Deus pode salvar você nessa noite. Deus pode libertar você. Deus pode tirar você dessa prisão. Deus pode tirar você dessa situação, dessa angústia. Você pode voltar para casa nesta noite, na consciência de que Deus salvou você. Amém? Agora, irmãos, terceiro lugar. Não pode pregar muito para adolescente. Tem que ser curto. Pastor João Campos, lá de Recife, ele diz: eu sou o melhor pregador do mundo. Por quê, pastor? Porque eu prego curto. Então, se for ruim, é curto. Se for bom, é curto. Entendeu? Esse versículo, irmãos, é precioso demais. Ele tem uma ordem: olhai para mim. Ele tem uma promessa: e sede salvos. Mas ele tem uma garantia. Garantia. E todos nós queremos garantia. Garantia daquilo que nós compramos. Garantia daquilo que nós recebemos. Tem gente que é fissurada em garantia. Veja no texto. Ele diz assim: olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra. Por quê? Porque eu sou Deus e não há outro. O que significa isso? Significa que fora de Deus não há salvação. Significa que se Deus não resolver a sua situação, ninguém vai resolver. A salvação do justo vem do Senhor. A salvação do perdido vem do Senhor. A salvação vem de Deus. Não existe possibilidade de intervenção sobrenatural, divina na minha vida, se não for Deus. Tem muita gente que apela para os ídolos, tem muita gente que apela para o diabo, tem muita gente que apela para si mesmo. Mas o que Deus está colocando aqui é o seguinte: Ele está dizendo, fora de mim não há salvação. Eu sou o único Deus que existe. Eu sou o Deus justo. E aí, veja no versículo 21 o que ele diz: porventura não fiz eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Então preste atenção. Você está encurralado. Você está encurralado. Se o pastor Hernandes estivesse aqui, ele podia fazer uma descrição desse Deus. Quem é esse Deus que nos dá a garantia? Primeiro, esse Deus, ele é Elohim. Ele é o Deus que tem o poder de criar todas as coisas do nada. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Ele criou do nada. Ele é o Deus para o qual não há impossíveis. Não há nada que Deus não possa resolver na sua vida, na minha vida. Só Ele pode resolver. Ele é o Deus da aliança, o Yahvé Elohim. Ele é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Rafá, que cura, que restaura. Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Yahvé Jiré. Ele é o Deus para o qual não existe na minha vida necessidade que Ele não possa suprir, carência que Ele não possa consolar, pecado que Ele não possa perdoar. Em Deus nós temos abundante graça, abundante misericórdia. Você crê nisso? Você que é adolescente, está aqui, professando essa fé maravilhosa através dessa camisa bonita. Você que participou de todas as atividades da igreja esse ano. Você já está salvo? Você já entregou sua vida para Jesus? Você crê nessa promessa de Deus? Ele está dizendo para você nessa noite: olhai para mim e você será salvo. E eu garanto para vocês, porque quem está falando isso é o único Deus que existe. O único Deus que existe.
E eu queria que você fosse mais adiante, Isaías, capítulo 64, versículo 4. Eu queria que você ficasse em pé para a gente ler esse versículo. Isaías capítulo 64, versículo 4. Queria que você lesse comigo esse versículo. O que diz esse versículo? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele dele espera. Aleluia. O Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalhou a nossa criação, Ele trabalhou a nossa redenção, Ele trabalha a nossa provisão, Ele cuida de mim e de você. Não há outro Deus que possa salvar você. Não há outro Deus que possa resolver a sua situação, qualquer que seja ela, que não seja o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus da Bíblia, o Deus da revelação. Amém? Feche os seus olhos. Se você está aqui nesta noite, vivendo uma situação difícil, e você quer se apropriar da palavra de Deus nessa noite, você precisa de salvação, de livramento, de libertação. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar pela sua vida, colocar a sua vida, a sua situação, o seu problema, a sua luta diante do Senhor. E pedir ao Senhor, Senhor, ordena nesta noite salvação para mim. Tem alguém que quer, que precisa disso? Venha em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode vir. Se você não quiser vir, não se sinta constrangido. Ora aí mesmo onde você estiver. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Diante da simplicidade, da autoridade da Tua palavra, pedindo que o Senhor ordene nessa noite vitória para nós, porque nós confiamos em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti, a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa expectativa, e somente o Senhor pode resolver a nossa vida, Pai. E nós queremos que nesta noite o Senhor ordene a nossa vitória, aí do Teu trono de graça e de misericórdia, que o Senhor, baseado nos méritos da intercessão de Cristo, o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Que o Senhor solucione os nossos problemas, que o Senhor abra portas, que o Senhor, Deus, nos dê estratégias, que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos lutar, permanecer firmes, ó Deus, da nossa confiança em Ti. Tu conheces, ó Deus, a luta de cada pessoa que está aqui nesta noite, cada pessoa que nos assiste, daquelas que tiveram a coragem de vir aqui à frente, ó Deus, para dizer para o Senhor que nós olhamos para Ti nessa noite, esperando um sinal da Tua graça, da Tua providência. Ordena, Senhor, ordena, para que o Teu nome seja engrandecido, para que nós possamos glorificar, na certeza de que o Senhor é o Deus da solução. Tu és o Deus dos impossíveis, Tu és o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós oramos humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.